Olá, amigos que acompanham o canal Futebol Lá Fora. Nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês um resumão do que foi a terceira rodada da Bundesliga, o campeonato alemão. Tivemos aí novo tropeço da equipe do Borussia Dortmund, tivemos aí o RB Leipzig metendo uma goleada em cima do Union Berlin fora de casa, mais uma vitória do Bayern de Munique, só que o Bayern de Munique não é líder, né? O Bayern de Munique tem 9 pontos, mas no desempate ele não é líder. Então, vou passar para vocês aqui um resumo do que foi a terceira rodada do campeonato alemão. Vamos colocar aqui na tela, então, a tabelinha, né, já com os resultados, né, para a gente aqui, então, entender melhor. Colocando aqui na tela. Bom, rodada começou, né, como eu falei, aí na sexta-feira com o tropeço do Borussia Dortmund. O do Borussia Dortmund chegou a abrir 2-0, mas acabou aí cedendo empate para o Heidenheim, deve ser assim que se pronuncia o nome dessa equipe recém-promovida à primeira divisão. Resultado aí que foi o segundo tropeço da equipe do Dortmund contra equipes da parte de baixo da tabela, né? Antes ele já havia empatado com o Bochum, agora empata novamente aí com uma equipe que ainda não tinha somado pontos e fica ali na parte de baixo da tabela, né? O Borussia Dortmund, no momento, é apenas o nono colocado com 5 pontos, né? Já está 4 pontos atrás dos líderes, né? Depois, as pessoas ainda se perguntam por que o Bayern de Munique ganha todo ano, né? Porque o Bayern, como eu falei em outro vídeo, não dá esse tipo de vacilo. Falando em Bayern, mas é o Bayern Leverkusen, não o Bayern de Munique, o Leverkusen meteu aí um 5-1 no Darmstadt, resultado importantíssimo, por quê? Porque o Leverkusen chega aos 9 pontos, aos mesmos 9 pontos que o Bayern de Munique também alcançou, mas fica na frente pelo saldo de gols, né? Tem um gol a mais de saldo que o time de Munique, então o Bayern Leverkusen vai para essa parada FIFA, né? Para essa parada da data FIFA, na liderança. E o que é mais interessante, quando o campeonato alemão voltar, daqui a 15 dias, no próximo dia 15 de setembro, o Bayern de Munique vai receber o Bayer Leverkusen na Allianz Arena. Então vai ser um jogão. Pena, né? Que a gente vai ter que esperar aí 15 dias, né? Passar toda essa data FIFA aí para poder acompanhar esse jogo que promete, hein? O jogo dos líderes aí do campeonato alemão. O Hoffenheim venceu a equipe do Wolfsburg pelo placar de 3-1. O Wolfsburg aí numa situação mais ou menos. O Wolfsburg aí foi, na verdade, a primeira derrota do time, né? O time poderia alcançar ali também os 9 pontos, acabou sendo derrotado. E o Hoffenheim, sexto colocado com 6 pontos. O Werder Bremen goleou mais por 4-0. O Werder Bremen aí, dessa forma, soma seus primeiros pontos do campeonato, ele que tinha perdido as 2 primeiras partidas, enquanto que o mais aí está na zona de rebaixamento, soma apenas 1 ponto, é o penúltimo colocado. Um resultado até surpreendente foi a goleada aí do Stuttgart sobre o Freiburg por 5-0. O Freiburg, na última temporada, chegou até a liderar o campeonato por algumas rodadas, né? E tinha vencido os 2 primeiros jogos e me perde aí para o Stuttgart pelo placar de 5-0. O Stuttgart, que é o terceiro colocado com 6 pontos. Muitos times com 6 pontos aí nesse início de campeonato alemão. Também tivemos o empate do Augsburg contra o Bochum 2-2. Foi o segundo empate do Bochum em 3 jogos. Ele ainda não venceu. E o mesmo vale para o Augsburg, né? O Augsburg também soma aí 2 pontos em 3 jogos. E aí tivemos a vitória aí do Bayern de Munique no sábado, por 2-1 sobre o Borussia Mönchengladbach, né? O Borussia Mönchengladbach, que está numa situação complicada, é o 16º colocado com apenas 1 ponto, e o Bayern aí, nesse início, mais uma vez, bem forte de campeonato. O Eintracht Frankfurt empatou em 1-1 com o Colônia, né? Resultado aí que foi também o segundo empate do Frankfurt na competição, enquanto que o Colônia aí somou seu primeiro ponto, ele que havia perdido os 2 primeiros jogos, soma aí seu primeiro ponto fora de casa. E para fechar a rodada, o Union Berlin perdeu em casa por 3-0 para o Leipzig. O Union Berlin aí, que também vinha aí de 2 vitórias, né, nas 2 primeiras rodadas, perde para o Leipzig que havia perdido na estreia para o Leverkusen e depois venceu aí os seus 2 últimos jogos, né? Então, tem muito time ali embolado com 6 pontos, enquanto que a dupla Bayer Leverkusen e Bayern de Munique já dá uma desgarrada, né? Mas um deles vai perder ponto na próxima rodada. Trazendo aqui para vocês, então, a próxima rodada, nós vamos ter, como eu falei, o Bayern de Munique recebendo o Leverkusen na sexta-feira, dia 15. O Leipzig vai pegar o Augsburg no sábado, às 10h30 da manhã. O Freiburg recebe o Borussia Dortmund também no sábado, às 10h30. Também nesse sábado, às 10h30, né? Sábado, dia 16, às 10h30,
o Wolfsburg vai encarar o Union Berlim. Aliás, na Alemanha tem muitos jogos aos sábados às 10h30 aqui para o Brasil, né? O Mainz vai jogar contra o Stuttgart, o Colônia joga contra o Hoffenheim. Aí mais tarde, o Bochum joga contra o Frankfurt, às 1h30 da tarde, jogo dia 16 de setembro. E aí no domingo, mais 2 jogos. O Heidenheim vai jogar contra a equipe do Werder Bremen, às 10h30, e ao meio-dia e 30, jogo aí da TV Cultura, o Darmstadt vai encarar a equipe do Borussia Mönchengladbach, né? Esse jogo aí de equipes que estão lá na zona de rebaixamento. O Darmstadt, 3 jogos, 3 derrotas, está zerado, enquanto que o Mönchengladbach soma apenas 1 pontinho aí, vai tentar a sua recuperação. Então é isso aí, pessoal. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, ó, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Futebol Lá Fora. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!